Os povos lamentarão a vinda do Filho do Homem, pois não se arrependerão. Em Jesus eles não creram. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmar os anjos, assim mesmo se cumprirá. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler do versículo 17 até o versículo 20. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A lei, ela é designada nas cartas de Paulo como o ministério da morte. E o Espírito de Deus que desceu dos céus no dia de Pentecoste é chamado de ministério da vida. Por que a lei é chamada de ministério da morte e o evangelho que é propagado pela igreja na direção do Espírito de Deus é chamado ministério de vida? Porque a lei mata. A lei, ela revela que nós somos degenerados, pervertidos e corruptos. E o Evangelho, ele oferece vida através da pessoa de Jesus. É por isso que lá na primeira carta de João está escrito: quem tem o Filho de Deus tem a vida. E quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, quando aqui no versículo 18 diz: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Isso é fato. Porque não vai passar até que tudo se cumpra. Mas, uma vez que já se cumpriu, então passa. Entendeu? Uma vez que já se cumpriu, passa. Porque muitas coisas, veterotestamentariamente falando, elas
passaram. É da lei, é da lei, mas passou. Aí você diz, mas por que passou? Porque já se cumpriu. E eu vou dar um exemplo. O sacrifício de animais apontava para a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Só que Jesus já morreu. É por isso que não tem mais sentido se sacrificar animais. Enquanto que adorar a Deus, veterotestamentariamente falando, se fazia através de sacrifícios de animais. Adorar a Deus nos dias de hoje, nós fazemos apenas orando, cantando, lendo a Bíblia e uma boa exposição das Escrituras Sagradas. Não é mais necessário sacrifícios de animais. Outra coisa, veterotestamentariamente falando, o sacerdócio levítico era a forma como o povo interagia entre Deus e eles mesmos, né? Através do sacerdócio levítico. Depois que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, houve mudança de sacerdócio. Hoje nós não estamos mais nesse estilo veterotestamentário de sacerdócio levítico. Não, nós temos um sumo sacerdote, que é Jesus, eterno, que está nos céus, à direita de Deus, intercedendo por nós. É por isso que não recorremos mais ao sacerdócio levítico, porque onde há mudança de sacerdote, também há mudança de lei. Antes de Jesus, nós estávamos sobre o regime da lei de Moisés. Depois de Jesus, nós estamos no regime da graça de Deus. É por isso que a Bíblia diz: a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Agora, a lei cumpriu o seu propósito? Cumpriu. Porque o propósito da lei não era salvar. O propósito da lei era revelar a natureza degenerada do homem. E isso ela fez. E fez muito bem. E o evangelho é bem diferente. O propósito do evangelho é dar vida eterna ao homem através de Jesus. E isso o evangelho faz quando o homem, arrependido dos seus pecados, abre o seu coração e aceita Cristo como Salvador de sua vida. É por isso que no versículo 20 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus diz: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Agora veja aqui a forma como Jesus fala. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A única forma de qualquer ser humano entrar no reino dos céus é através de Jesus. Não existe outra forma. Então, quando nós temos Jesus Cristo em nosso coração, aceitamos como nosso único e suficiente Salvador, nós temos a justiça de Cristo, somos revestidos da justiça de Cristo. É por isso que a justiça de Cristo excede a justiça dos fariseus. Os fariseus queriam ser salvos pela obediência à lei. E não conseguirão.
não conseguiram e nem conseguirão nos dias hoje e nem no futuro. Porque o propósito da lei não é salvar. E essa justiça é uma justiça falha, a justiça proveniente de lei. Mas, quando você tem Jesus Cristo no seu coração, é a justiça que provém da fé. Essa faz diferença. É por isso que nós pregamos só Jesus Cristo salva. Cristo é a solução. Jesus Cristo é a única esperança. Jesus, esperança para as nações. Na volta do Salvador, a igreja se alegrará, pois ela de coração a Jesus quis aceitar. Assim como ele subiu, assim Jesus voltará. Assim afirmar os anjos, assim mesmo se cumprirá. Oremos. Agradecemos a Deus por estes momentos na tua presença aí, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.